Olá, sou Felipe Peixoto e estou aqui novamente para apresentar a segunda etapa da disciplina Carreira Técnica em Transações Imobiliárias. Nessa segunda competência, identificaremos as atribuições do profissional técnico em transações imobiliárias. Falaremos um pouco do dia a dia, as atribuições, o que o corretor de imóveis deve fazer para apresentar, para conquistar o seu cliente. Aí abordaremos também sobre os 3 maiores mercados do setor imobiliário: imóveis prontos, imóveis em empreendimentos e locação. Você reconhece as atribuições do técnico em transações imobiliárias? Vamos estudar um pouco mais sobre isso? Aqui eu vou apresentar um vídeo que vai falar bastante sobre isso aí. Corretor de imóveis. Esta é uma profissão muito cobiçada. Afinal, em 50 anos de regulamentação, é o segmento profissional que mais evoluiu. Quase 70% dos corretores possuem curso superior. Contam com centenas de faculdades que já oferecem o curso de gestão imobiliária. E com o boom imobiliário, fomentado pela oferta de financiamento e estabilidade econômica, é uma profissão altamente rentável. Porém, todo bônus tem um ônus. No caso da profissão de corretor de imóveis, a lei é clara: transparência e ética. Cada transação imobiliária é de responsabilidade do corretor e não se pode admitir falhas durante todo o processo. Alegar ignorância, no mínimo, é imprudência. O sistema COFERS-Cresce está sempre à disposição de cada profissional para esclarecer qualquer dúvida. E este programa tem o objetivo de apresentar a você a opinião de profissionais sobre seus direitos e deveres dentro da profissão. O corretor de imóveis, ele deve adotar a seguinte postura. Ele deve fazer um negócio como se ele fizesse para si ou para algum parente, para um filho, para alguém que ele não gostaria de se ver lesado. Ética, ou você tem ou você não tem. Existem bons e maus profissionais em todas as áreas. Ele não é um cidadão comum. A partir do momento que ele faz um curso para técnico, e nesse curso nós temos várias disciplinas, dentre as quais a gente encontra de direito, a gente encontra de administração, porque ele vai ter a empresa dele posteriormente, ele deixa de ser um cidadão comum, ele passa a ser um perito, um profissional. E se a gente está falando de responsabilidade civil subjetiva, que é aquela que incide sobre o profissional autônomo, no caso do corretor, nós temos 3 elementos que formam a culpa: a negligência, a imprudência e a imperícia. Antes até mesmo de oferecer um negócio, ele deve integrar-se do negócio. E essa integração, o que ele deve fazer? Ele deve proceder antes mesmo de oferecer esse imóvel, esse produto no mercado. Ele deve fazer a retirada das certidões do proprietário, certidões do imóvel, para assim, tendo um conhecimento acerca desse negócio, oferecê-lo ao mercado. Os 3 maiores segmentos de atuação no mercado imobiliário: imóveis prontos, empreendimentos, locação. Falarei de forma breve e objetiva sobre um pouco de cada um desses segmentos de mercado. O imóvel avulso ou o imóvel pronto pode ser uma casa, um apartamento, um terreno, condomínio fechado ou não, novo ou velho, enfim. Esse aí vai ser um tipo de imóvel pronto, vai ser um imóvel que vai estar disponibilizado para a venda. Empreendimentos são imóveis na planta ou em construção que são disponibilizados, são ofertados pelas construtoras. Eles podem ser um condomínio fechado, pode ser um loteamento, pode ser um condomínio de apartamentos, enfim. Empreendimentos seriam tudo que é em conjunto, né? São várias unidades habitacionais sendo disponibilizadas à venda ao mesmo tempo. Locação ou aluguel é a autorização que um proprietário dá a um inquilino ou um locatário a utilizar o seu imóvel por um determinado período. Tudo isso aí amarrado, né, conforme discriminado em contrato. Imóveis avulsos. Agenciamento. O agenciamento de um imóvel é a captação desse imóvel para venda. Esse imóvel pode ser uma casa, um apartamento, um terreno, um galpão, etc. No momento do agenciamento é preenchida uma ficha que vai captar todas as informações do imóvel, as características, a localização, os valores, inclusive também as informações a respeito do proprietário. Ao término dessa ficha, o proprietário assina, dando a autorização formalizada para o corretor de imóveis poder trabalhar o seu imóvel. A ficha de agenciamento, na realidade, ela vai servir tanto para o imóvel avulso, quanto para a captação de um imóvel para locação. Negociação da forma de pagamento.
pagamento à vista, financiado ou com outros bens, prazo estendido, concessão de descontos. A melhor opção será aquela que atenda aos dois interessados, comprador e proprietário. Negociação da forma de pagamento é uma etapa fundamental para o corretor de imóveis. Como ele é um intermediador da transação, ele vai ser o responsável por analisar a proposta do cliente comprador ao interesse que o proprietário já tinha passado para ele anteriormente. Nesse momento, ele vai colocar na balança o que fica bom e o que fica ruim para o que o proprietário já tinha lhe autorizado. Não adianta ele vir com uma proposta muito distante do que o proprietário já tinha autorizado previamente. Elaboração do contrato de promessa e compra. Ter um modelo em contrato para auxiliá-lo. Consultar um advogado para a revisão dos termos técnicos. Essa etapa do contrato ela pode até ser feita por um corretor de imóveis. Ele pode colocar as informações dessa transação através de um outro contrato que ele já tinha anteriormente. O que é muito importante nessa etapa é que seja acompanhado por um especialista imobiliário, seja um advogado ou algum especialista em direito imobiliário, que possa auxiliar e dar o suporte e o respaldo legal para esse contrato. Não se pode ter margens para questionamentos futuros. E nessa etapa são inseridos todos os termos dessa transação imobiliária. A forma de pagamento, o prazo que vai ser concedido, o prazo de entrega do imóvel, alguma observação do que vai ficar ou não no imóvel, algum armário, enfim. Essa é a etapa que vão colocar todos os termos da negociação que foi realizada anteriormente. Acompanhamento dos trâmites de transferência. Acompanhar os processos nos órgãos responsáveis. Contratar um despachante imobiliário. Como o corretor de imóveis é o responsável por intermediar a transação, é responsabilidade dele também acompanhar os trâmites dessa negociação que já foi efetuada. O corretor de imóveis ele tem um compromisso tanto com o comprador quanto com o vendedor. Nesse caso, ele precisa saber exatamente quais etapas está acontecendo o termo de transferência do imóvel. Se, por um acaso, ele não tiver tempo, enfim, por algum motivo ele não consiga dar o suporte necessário nesse acompanhamento dos trâmites, é importante que ele contrate um despachante imobiliário de sua confiança. Claro, a partir do momento que os clientes, comprador e vendedor, depositaram sua confiança no corretor de imóveis, ele, ao indicar um outro profissional, um despachante imobiliário, ele precisa também ter essa confiança nesse novo profissional. Ao término disso aí, o corretor de imóveis vai sentar novamente com as partes e se finalizar a transação. Entrega das chaves. Este é o momento mais esperado para um corretor de imóveis. Quando chegamos a essa etapa é porque todas as demais já foram cumpridas. A etapa da entrega das chaves é uma etapa excelente para nós, corretores de imóveis. Quando chegamos nessa fase da negociação, é sinal que todas as demais já foram cumpridas. O imóvel já foi literalmente todo vendido, as transações financeiras já foram finalizadas, os registros cartoriais, enfim, já foram também todos finalizados e essa é a etapa que o imóvel vai ser entregue ao comprador. O corretor de imóveis ele tem uma oportunidade única de começar a iniciar o seu pós-venda. É interessante, por exemplo, levar um brinde, um pequeno presente, alguma coisa que simbolize essa nova aquisição. Esse sucesso de toda a transação pode ser finalizada com esse pós-venda através de uma lembrancinha, enfim, que o corretor de imóveis pode estar passando para o seu cliente. Empreendimento. Demonstração do projeto para clientes. Através do stand de vendas da construtora, é preciso ter todas as informações e materiais necessários para se iniciar e concluir a venda, ter um imóvel decorado para demonstração. Nessa etapa de demonstração do projeto ao cliente, o corretor de imóveis tem um suporte da construtora, seja com apartamento decorado, seja com stand, material publicitário. Na realidade, essa é a etapa que o corretor de imóveis vai vender o empreendimento para o seu cliente. Ele vai passar todas as informações, as características, as vantagens e as desvantagens que o cliente vai ter ao adquirir essa unidade habitacional. Essa é a etapa que o corretor de imóveis ele vai convencer da oportunidade que o cliente vai estar tendo com relação a esse empreendimento específico. Acompanhamento da assinatura do contrato da construtora. Apresentação dos termos do contrato, acompanhamento e conferência das assinaturas. O contrato é sempre elaborado e emitido pela própria construtora. Acompanhamento em visitas às obras. Fazer o agendamento junto à construtora. Realizar vistorias às especificações do projeto. Analisar o andamento da obra.
modificações autorizadas. Nessa etapa de acompanhamento à obra, o corretor de imóveis vai dar um suporte ao seu cliente, seja para o cliente que já comprou, seja para o cliente que vai comprar. Na realidade, primeiro ele vai agendar a visita com a construtora. Após autorizada, a construtora vai destinar um responsável para poder acompanhar a visitação no empreendimento. E para o cliente que já comprou na planta, por exemplo, e através do folder, um material gráfico, viu no stand de vendas, tudo bonitinho, pronto. Quando ele visita a obra, é a constatação de um sonho, é uma realização que está se concretizando. Ele vê um apartamento, por exemplo, subindo andar por andar, ele vê que o padrão de acabamento está sendo utilizado, é aquele que ele já tinha contratado anteriormente, como a área de lazer está ficando bonita, enfim. Essa etapa da visita à obra, para o cliente que já comprou, é a concretização realmente de um sonho. No caso do cliente que não comprou ainda, é uma ferramenta muito importante porque ele vai sentir que o que ele está sendo vendido realmente está sendo executado. O padrão de acabamento, o tipo do piso, o tipo de forro, qual a distribuição do apartamento, o tamanho do quarto, se ficou bom ou não ficou. A partir do momento que ele está na visita à obra, ele já tem a altura do andar, onde é que ele pode, a vista dele, do quarto dele, qual vai ser para um belo jardim, vai ser para o mar, enfim. Na visita à obra é que ele vai conseguir pegar todos esses detalhes já do prédio bem próximo de ser entregue. Locação. Demonstração do imóvel para clientes potenciais. Apresentar o imóvel aos clientes interessados, conhecer todas as informações do imóvel, explicar os procedimentos para concluir a transação. No segmento de locação, após o agenciamento do imóvel, o corretor de imóveis ele fez o anúncio e já apareceu um interessado para esse imóvel, para alocar esse determinado imóvel. A partir do momento que houve esse interessado, o corretor de imóveis vai fazer a visita, vai fazer a demonstração desse imóvel para o seu cliente. Nesse momento ele vai demonstrar todas as informações que ele já tinha anunciado anteriormente, mas que o cliente vai constatar em loco. Nesse momento, o corretor de imóveis tem a obrigação de falar todas as informações importantes desse imóvel, seja as vantagens e as desvantagens desse imóvel. Conforme vimos na aula anterior, é dever do corretor de imóveis, através do seu código de ética, falar todas as informações importantes e peculiares desse imóvel. Se essa rua alaga, se o apartamento é do lado do sol ou da sombra, se possui vista para o mar ou se não possui, enfim. Todas as informações, sejam positivas ou negativas, é importante e é dever para o corretor de imóveis fale ao seu cliente. Vistoria do imóvel e recebimento das chaves. Preencher um formulário descrevendo as características atuais do imóvel, retirar fotos do imóvel no mesmo dia, conferir o estado de entrega e devolução do imóvel. Nessa etapa de vistoria do imóvel, o corretor de imóveis vai preencher um formulário descrevendo todas as informações específicas desse imóvel. A quantidade de cômodos, o estado que está cada um desses cômodos, quais são os móveis, as benfeitorias que esse imóvel apresenta na entrega do imóvel. No contrato de locação já vão constar todos os termos legais dessa transação imobiliária. No termo de vistoria vão constar todas as informações específicas do estado atual do imóvel. Então essa vistoria ela é feita no início, na entrega do imóvel ao locatário e ao término, na devolução do imóvel ao locador. Nessas duas etapas são comparadas, no término da entrega do imóvel, o corretor de imóveis vai comparar o estado atual que foi entregue e para o estado que está sendo devolvido. Nessa etapa faz-se uma comparação e se analisa também através das fotos que foram tiradas anteriormente. Bem, nossa aula está chegando ao fim. Hoje vimos as atribuições do técnico em transações imobiliárias no seu mercado de trabalho, as tarefas, as atividades do seu dia a dia e eu convido você a estudar um pouco mais sobre esse mercado, pesquisar na internet, ler sobre livros, enfim. Eu vou ficando por aqui e um grande abraço.